Olá, sexta-feira, dia 13 de março. Começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. Prefeitura inicia entrega de novos ônibus que vão modernizar a frota de Fortaleza. 120 veículos serão incorporados até o final deste ano. Os novos ônibus têm identidade visual renovada, entradas USB para carga de eletrônicos, câmeras internas de segurança, ar-condicionado e elevador de acessibilidade. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza realizou a entrega dos 5 primeiros dos 120 novos ônibus que vão modernizar a frota da cidade até o final deste ano. Os novos veículos têm identidade visual renovada, entradas para USB para carga de eletrônicos, câmeras internas de segurança, ar-condicionado e elevador de acessibilidade. Novos ônibus para a população fortalezense. Esse é o primeiro de uma leva que nós vamos ter até o final do mês de abril. 30 novos ônibus e até o final do ano serão 120. Vem com a gente. O Procon Fortaleza notificou os postos de combustíveis a evitarem especulação de preços. Quem tem mais informações sobre isso é o repórter Fernando Benevides. O Procon orienta que os reajustes só ocorram diante de mudanças reais no mercado. Sobre o assunto, eu converso agora com o presidente do Procon Fortaleza, Wellington Saboia. Presidente, o que diz a notificação? Essa notificação feita ao Sindiposto, Sindicato dos Postos de Combustíveis, ela fala para que eles orientem os postos a não fazerem a elevação do preço baseada em especulações. Nós sabemos que está havendo crise internacional, mas os postos têm que ficar atentos e cobrar, fazer a elevação que esteja de acordo com a nota emitida pela distribuidora e assim possa haver ou não um aumento repassado aos consumidores. Presidente, o Procon está acompanhando, observando os preços? Sim, e a população é peça fundamental nisso. Todo consumidor de Fortaleza ficar atento, fazer a reclamação, olhar os preços, guardar notas fiscais, recibos, tudo aquilo que possa vir a comprovar quando ele suspeitar que está havendo abuso e uma infração ao direito do consumidor. No momento, como é que é a expectativa do Procon? Que a notificação seja cumprida? Com certeza. Deve ser cumprida, até porque, se não for, pode haver interdição, proibição de venda dos produtos e multas que podem passar a 18 milhões de reais. Quando se configura uma prática abusiva? Quando fere a questão do direito do consumidor. Nessa questão, quando nós falamos do aumento do preço, onde o posto não consegue comprovar o motivo real desse aumento. Quando ele consegue, a nota está de um valor e a distribuidora repassou esse aumento, e ele repassa esse aumento ao consumidor, está ok. Mas quando há um aumento sem uma comprovação de um repasse da distribuidora, pode se configurar aí um abuso. O senhor deu algumas orientações para a população para registrar quando encontrar. Como o cidadão deve proceder para denunciar? Pode procurar o Procon? Pode procurar o Procon fisicamente, através de agendamento, através do nosso portal, fortaleza.ce.gov.br e através também do telefone 151. É importante que o consumidor faça a reclamação. Muito obrigado pelas informações. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza.
A Autarquia Municipal de Trânsito e a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente estão promovendo ações educativas em escolas com o objetivo de conscientizar estudantes sobre a importância do cuidado com o meio ambiente e da segurança no trânsito. A mobilização, que faz parte da Operação Capital Limpa e Ordenada, já conscientizou cerca de 1.150 crianças. Cada estudante pode ser também um multiplicador da educação ambiental. A destinação dos resíduos sólidos de forma correta tem sido um assunto em pauta dentro das escolas municipais. A ação faz parte da Operação Capital Limpa e Ordenada e é conduzida por educadores da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente. O tema chega na escola de várias formas, seja pela exibição de audiovisual, seja através de brinquedos feitos com material reciclado, jogos e bate-papos. O estudante traz para a escola as vivências de casa, identifica os erros, os acertos, aprende e volta para casa com um novo aprendizado. O que você vai aconselhar lá para a sua família? Que não é para botar lixo na rua sem ter no dia, para a cidade ficar mais limpa e organizada. Para ter limpa, não precisa ter lixo jogado na casa, tanto como no meio da rua, para tapar bueiro, aí pode ter uma enchente. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hilberto Silva, no Carlito Pamplona, quem participou das atividades já conta sobre as lições aprendidas. Eu aprendi muitas coisas, que a gente deve manter o ambiente muito limpo, porque coisa o mau cheiro e as pessoas ficam assim, né? Aí eu aprendi várias coisas, eu adorei muito. Nesta outra escola, no bairro Bom Jardim, os alunos entenderam a importância de manter uma cidade limpa, ordenada e saudável para todos e todas. As lições já estão na ponta da língua. Acho que é muito importante que as pessoas têm que fazer a parte deles, que é colocar o lixo no dia certo. Tem gente que joga antes, aí os cachorros mordem, aí faz maior sujeira lá. Aí também pega muita doença. Aí eu acho melhor jogar todo mundo no mesmo dia, antes do carro passar, para levar o lixo. Esta já é a 9ª escola da rede municipal de Fortaleza a receber a ação que deve chegar a toda a cidade, com o desafio de mudar os hábitos da população a partir da educação. A gente gosta de falar que é um trabalho de formiguinha, né? Se a gente consegue conscientizar uma pessoa e essa pessoa vai repassando essa informação, a gente sai daqui com o nosso dever feito. Que eles saiam daqui multiplicando essas ações, né, de conscientização ambiental e mudar a atitude tanto deles como de outras pessoas. A Escola Pública de Artes Visuais da Vila das Artes está com vagas abertas para a formação Rasura, oficina de compartilhamento de processos e composição em videodança. São 20 vagas disponíveis para quem se interessar nas interseções entre desenho, dança e videodança, com idade a partir de 16 anos. As inscrições podem ser feitas via formulário online até às 6 horas da noite de hoje e as aulas serão realizadas do dia 17 ao dia 20 de março. Nesta semana foi celebrado o Dia Mundial do Rim e a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza contribui com o trabalho de prevenção e tratamento das doenças renais. O hospital conta com a primeira central de hemodiálise da rede pública municipal, que realiza cerca de 1.500 sessões por mês com atendimento gratuito, acompanhando mais de 150 pacientes. Uma picadinha no dedo, uma gota de sangue e já dá para saber como é que está a glicemia. No outro momento, a aferição da pressão arterial. As ações foram desenvolvidas para marcar o Dia Mundial do Rim. O atendimento foi realizado em frente ao Centro de Hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia. Mas o que a glicemia e a pressão têm a ver com o funcionamento dos rins? Quem nos responde é a Camila Simões, enfermeira coordenadora do Centro de Hemodiálise da Santa Casa. O nosso rim, ele é responsável pelo controle da pressão arterial. E a principal causa da insuficiência renal crônica é hipertensão e o diabetes descompensado. Então, hoje, no dia 12 de março, Dia Mundial do Rim, nós estamos nessa conscientização de prevenção da doença. Pela insuficiência renal ser silenciosa, os sintomas são silenciosos, os pacientes eles só vão descobrir a doença já no estágio avançado.
A insuficiência renal é um problema grave de saúde. A doença pode evoluir de forma silenciosa, por isso a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais. Moisés descobriu há 3 anos que estava com um problema grave nos rins. No começo, ele até suspeitou que, na verdade, o problema era na coluna. Eu estava trabalhando, aí me abaixei, quando eu fui me levantar, deu uma dor nas costas, eu pensei que era normal, era dor de tanto botar força. Aí só que não era, passou 2 dias depois, começou a inchar minhas pernas, tudo meu inchar. Aí eu resolvi vir no hospital, quando eu vim não deu outro, foi rim. Aí passei 4 meses internado na HGF, passei 3 meses, passei mais uns 4 meses lá no hospital da Messejana. Aí depois de lá mandaram eu vir para cá, até hoje. Hoje, Moisés faz tratamento de hemodiálise e não descuida de olhar como está a pressão e a glicemia. Mas antes era bem diferente. Nem ligava, não estava nem aí. Para mim era normal, não sentia nada. Aí não vinha em hospital nenhum, nem para tomar injeção, nem nada. Aí quando apareceu foi de uma vez. Em Fortaleza, hoje fazem hemodiálise na rede pública do município cerca de 2.300 pacientes. O número que tem crescido a cada ano, acompanhado pela ampliação também da rede de suporte. A cada dia aumenta, é preocupante. A Sociedade Brasileira de Nefrologia já tem uma estimativa que para cada 10 pessoas, uma vai vir a ter problema renal no estágio da sua vida. Hoje a Secretaria de Saúde de Fortaleza tem convênio com 11 clínicas especializadas na terapia renal, que presta serviço para aproximadamente 2.300 pacientes que precisa da hemodiálise, precisa realizar a terapia 3 vezes por semana durante aproximadamente 4 horas. Para evitar chegar ao ponto de precisar da hemodiálise, a enfermeira Camila dá as dicas. Atividade física, evitar o uso excessivo de sal no alimento, além do que a hidratação é de suma importância para que o rim funcione bem, certo? Outro ponto importante é evitar produtos industrializados, né? Esses produtos industrializados, eles são maléficos demais para o nosso rim e para os outros órgãos em geral. A Prefeitura lançou um edital para selecionar entidades que vão receber alimentos da agricultura familiar. Fernando Benevides tem as informações. A iniciativa faz parte do programa de aquisição de alimentos. O objetivo é fortalecer a rede de segurança alimentar na capital, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade. Para mais informações, eu converso agora com a secretária executiva da SDHDS, Cíntia Studart. Cíntia, as entidades interessadas, como devem proceder? Elas devem entrar no site do Desenvolvimento Social, lá está o edital de manifestação de interesse, com todos os critérios que estabelecemos na seleção das entidades, e esse edital, ele visa justamente a partir do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, comprar dos agricultores, inclusive são 2 editais. Um voltado aos agricultores, que nós iremos comprar desses agricultores os alimentos e doar às entidades, porque é o programa de aquisição de alimentos com doação simultânea. Então a gente compra do agricultor familiar e doa para a entidade que presta o serviço de cozinha solidária. Existem requisitos para participar? Sim, existem requisitos para o agricultor, né? Além da documentação pessoal, ele precisa ter o CAF ou DAP, né? Que é o certificado de agricultor familiar, porque ele vai ser cadastrado no sistema do governo federal e vai receber diretamente do governo federal o recurso, né, relativo à venda desses alimentos, e no caso das entidades também a documentação comprobatória, né, inscrição nos conselhos municipais, CNPJ, comprovante de residência, público que atende, enfim, né, que comprove que ela é uma cozinha solidária. O projeto está alinhado com as práticas, com o Plano Federal?
Sim, esse projeto ele é do governo federal, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, mas em nível do município, né, é uma das ações do Plano Fortaleza Inclusiva e do Programa Fortaleza Sem Fome, né, que visa o enfrentamento da insegurança alimentar aqui na nossa cidade. Agora, secretário, quanto que esse edital é estratégico para o combate à fome aqui em Fortaleza? Ele é muito estratégico, porque existem inúmeras entidades da sociedade civil que já prestam de forma solidária essa atividade de ser uma cozinha solidária, de alimentar as pessoas que passam fome ou que estão, né, em insegurança alimentar. Então, quando a gente vai doar os alimentos, a gente vai fortalecer, vai aprimorar, tornar esse alimento mais saudável e de maior e melhor qualidade. Muito obrigado pelas informações. O recado está dado, as inscrições prosseguem até o dia 25 de março. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. Valeu, Fernando. E a gente faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. Giro Fortaleza de volta com as dicas de moda da semana. Hoje, a Dani Carles vai falar pra gente sobre a tendência do plissado e do drapeado. Olá, pessoal! As passarelas de Nova York, Londres, Milão, Paris, para a temporada de outono e inverno 2026, apresentam belíssimos plissados e drapeados, com texturas essenciais, trazendo um clássico repaginado, oferecendo movimento e sofisticação, tanto para looks de trabalho quanto aos casuais e elegantes. Segue os destaques das tendências de plissado e drapeado nas semanas de moda 2026. Plissados com movimento. O plissado aparece repaginado, menos rígido e com forte apelo à poesia visual, transformando peças em itens fluidos. O drapeado estilo grega, uma forte aposta no retorno ao clássico, com peças que relêem togas e túnicas, apresentando dobras suaves, remetendo a uma silhueta de deusa grega. A sensualidade do movimento, vestidos e saias plissadas e drapeadas, muitas vezes com um ombro só, fendas ou assimetrias, aparecem para valorizar a silhueta. Materiais fluidos. O uso de seda, cetim e materiais leves é frequente para criar o efeito plissado e drapeado. Em especial, o plissado apareceu com uma riqueza de detalhes, tanto nas passarelas quanto no street style. Versatilidade nas passarelas. Apresentado como peça-chave tanto em Nova York quanto em Paris, o plissado varia do casual ao elegante, conferindo movimento e uma estética poética aos looks. Alguns estilos em destaque são os microplissados, que são apostas de marcas como Maison Margiela e Roberto Cavalli. As pregas paralelas, um estilo clássico trazido pela Emporio Armani. A saia mid, protagonista do street style e moda funcional, com texturas que incluem uma variedade de tecidos leves. A tendência plissada integra uma narrativa de força e liberdade de movimento, com peças que transitam entre o visual colegial e sofisticado. Muitos confundem o plissado com o drapeado, porém são técnicas bem distintas. A principal diferença é que o plissado utiliza pregas finas, regulares e permanentes, feitas com o calor, para criar um efeito sanfonado e estruturado, enquanto o drapeado foca em dobras suaves, fluidas e orgânicas, moldadas para valorizar o corpo com um visual mais clássico e solto. Além da técnica,
uma das principais diferenças são visuais. Enquanto o plissado é geométrico, linear e uniforme, o drapeado é orgânico, macio e volumoso. Efeitos: o plissado alonga a silhueta e traz leveza. Já o drapeado destaca curvas, cintura e busto. E a manutenção: os plissados podem ser permanentes, sintéticos ou temporários, naturais. Os drapeados são estruturados na peça durante a confecção. Ambas as técnicas adicionam textura e sofisticação às peças, sendo o plissado mais moderno e o drapeado tradicional. Agora, uma dica de ouro. Use o plissado para um estilo elegante e fluido, ideal para saias e vestidos, enquanto drapeados valorizam a silhueta, criando formas e texturas em blusas e vestidos. Ambos pedem peças básicas na composição, para não sobrecarregar o look. Muito obrigada pela audiência, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Sexta-feira também é dia de Papo Saúde e hoje vamos entender mais sobre o HPV. O papilomavírus humano, conhecido como HPV, é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo. Embora muitas vezes silencioso, o vírus pode causar diversos tipos de câncer, como o de colo do útero, além de tumores de ânus e pênis. A boa notícia é que existe prevenção e ela começa com informação e vacina. Para fortalecer a conscientização e ampliar o acesso a essa imunização, foi criado o movimento Juntos contra o HPV, uma iniciativa que reúne especialistas, profissionais de saúde e organizações da sociedade civil com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal e combater a desinformação no Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre a importância da prevenção, os desafios da vacinação e os avanços conquistados nesse primeiro ano do movimento. Informação de qualidade é fundamental para proteger vidas e construir um futuro com menos casos de câncer relacionados ao HPV. O Papo Saúde de hoje recebe a Flávia Belmino, que é gestora do movimento Juntos contra o HPV, e o médico infectologista, Dr. Luan Victor. Um prazer recebê-los aqui no Papo Saúde, sejam sempre muito bem-vindos, viu? Eu queria começar perguntando o que é o movimento Juntos contra o HPV, como é que surgiu, qual o objetivo? Bom dia, Dani. O movimento Juntos contra o HPV surgiu a partir lá atrás, durante a pandemia. O Grupo Mulheres do Brasil, que engaja diversas causas, começou a trabalhar dentro da área da saúde. Nesse momento, a gente entendeu um pouquinho as dificuldades do SUS. E, então, dentro do grupo, apesar da gente lidar diversas causas, a gente tem duas causas que a gente considera permanente. Uma, violência contra as mulheres e meninas, e a outra é a causa do HPV para a eliminação do câncer do colo do útero, né? Então, aqui, em São Paulo, esse movimento já vem sendo trabalhado ali desde 2023. Temos movimento também em Pernambuco, na região norte do Brasil, e aqui no Ceará, em 2024, iniciamos esse movimento através do edital do BNDES e da Humane, trabalhando principalmente a segunda região de saúde de Caucaia, né? São 10 municípios onde o grupo trabalha principalmente. Mais na região metropolitana, né? Mais na região metropolitana mesmo, né? Mas também temos toda a parte do litoral ali, a gente trabalha na área de São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Paraipaba. Entramos um pouco ali para dentro do estado, então temos Pentecoste, General Sampaio, Itapajé, Tejuçuoca, enfim. São 20 municípios ao todo. São 10 municípios, 10 municípios ao todo. E a gente trabalha principalmente 3 pilares, né? Uma solução de tecnologia, instalando essa solução de tecnologia dentro das UBSs, a parte de informação, né? Trabalhando ali
a comunidade a parte de informação e trabalhando conjuntamente com os órgãos da vacinação e o apoio ao rastreio. Entendi. Doutor, falando especificamente do vírus, do HPV, o que é que a gente pode falar de uma forma clara para a população? O que é o HPV? Pronto. Bom dia, obrigado pelo convite. O HPV é um vírus de DNA. Então, se é um vírus de DNA, quando você se infecta, a chance de você cronificar essa infecção é alta. Quando é um vírus de RNA, normalmente você fica doente e logo você fica bom. Exemplo, o vírus da gripe. Mas o HPV é um vírus de DNA, então você adquire a infecção e muitas das vezes você cronifica. Dentro desse vírus, você divide ele em alto poder oncogênico e baixo poder oncogênico. Alto poder oncogênico é a capacidade de fazer o câncer, né? de desenvolver o câncer. E baixo poder oncogênico é a capacidade de criar verrugas, aquelas verrugas anogenitais que acontecem. Quando a gente fala aqui sobre a prevenção, e aí a prevenção do colo do útero, de cabeça e pescoço, de ânus, de pênis, a gente está falando desses subtipos que causam câncer. E aí, se a gente vacina a nossa população, a gente consegue, a longo prazo, ir reduzindo os índices desses cânceres. Entendi. E aí, Flávia, justamente é aí que entra o movimento dessa questão da vacinação. Como é que vocês atuam? Exato. Quando a gente chega no município, a gente vê, Dani, que o principal obstáculo é a desinformação. Muitas pessoas não sabem que existe uma prevenção, que existe uma vacina. Então, a gente tem dentro, né, de todo o material de comunicação, a gente tem materiais para levar para o município, mas o mais importante é uma linguagem simples, uma linguagem clara. E a gente desenvolveu uma metodologia do Grupo Mulheres do Brasil, onde a gente explica usando uma canga. Então, a gente faz rodas de conversa no município, trazendo ali, formando pessoas, esse equipamento, a gente acaba gerando multiplicadores e aí a gente faz essas rodas de conversa no município, fica dentro ali das associações, vai para a igreja, vai para as praças. Um exército que a gente construiu, a gente forma os ACS, né, os agentes comunitários de saúde, e também a gente tenta trazer as pessoas das escolas também. Entendi. Doutor Luan, todo mundo que tem o HPV vai desenvolver o câncer ou não? Não. Quando você adquiriu o vírus do HPV, você primeiro pode adquirir um vírus que não vai ser o que causa o câncer, sim o que gera verrugas. E mesmo que você adquira o vírus de alto poder oncogênico, não necessariamente ele vai evoluir para um câncer. Isso depende muito de fatores biológicos da própria pessoa que adquiriu o vírus e se aquela pessoa ela vai fazer o rastreio ou não. Porque, por exemplo, quando a mulher faz o exame preventivo, o Papa Nicolau, se a ginecologista ou a enfermeira vê uma lesão ali suspeita, ela já retira, ela já queima, ela cauteriza. Ela fazendo isso, ela já evita a progressão da doença. Então, o que o grupo faz é tentar levar a vacinação, que seria a prevenção, essa profilaxia com a vacina, e nós, da Rede CC Saúde, a gente também tenta estar em parceria com o grupo nas cidades, levando o diagnóstico precoce. Porque se você diagnostica precoce, você também evita que aquela mulher ou aquele homem evolua com uma forma desfavorável. Nesse primeiro ano, o que é que a gente pode trazer de resultado positivo do movimento? Esse primeiro ano a gente já conseguiu, principalmente na vacinação, dos 10 municípios a gente já tem 80%, ou seja, 8 municípios que já bateram a meta, que é os 90% de cobertura vacinal. Então, a gente tem vários casos, São Gonçalo do Amarante está mais de 100%, São Luís do Curu, General Sampaio. Então, 8 desses municípios têm metas que foram alcances muito significativos. E no citopatológico, né, a gente trabalha também muito próximo, a gente tem trabalhado essa parte de conscientização, mas também levado as carretas aos municípios para ajudar esses municípios menores, principalmente, a terem mais consultas com os especialistas, né, fazendo com que as mulheres consigam ali uma outra forma de atendimento, né? A gente sabe que muitas dessas mulheres vão deixando para depois, mas é importante que anualmente elas façam o exame. Só complementando que nós tivemos nosso primeiro evento juntos, eu não vou lembrar o mês, mas foi em São Gonçalo do Amarante, onde a gente fez foi um sábado
o dia todo, que nós fizemos o dia D de vacinação contra o HPV, mais os exames preventivos. Então, naquela ocasião, nós tínhamos, eu acho que 6 coletadoras de exames Papa Nicolau, mais as vacinas. Então, a gente tirou um dia para se dedicar à população de São Gonçalo do Amarante, vacinando diversas pessoas, meninos e meninas, e fazendo o exame das mulheres que buscavam esse atendimento. E para quem que essa vacina, doutor, ela é voltada? Pronto, ela é voltada para todo mundo. Se você olhar a fabricação, o estudo da vacina do HPV, todo mundo deveria tomar, seja homem ou seja mulher. Pensa, é uma vacina que protege contra o câncer, então todo mundo deveria tomar. Mas hoje, preconizado pelo Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, ele está validado, né? Ele garante a vacina para crianças e adolescentes de 9 a 14, recentemente foi até a 19 anos, uma única dose. E para aquelas pessoas que vivem com alguma comorbidade, por exemplo, HIV/AIDS, fazer um tratamento oncológico, alguma comorbidade até os 45 anos. Isso que o SUS fornece gratuitamente. Na saúde suplementar, qualquer um pode chegar a vir a fazer as vacinas, né? A vacina, eu estava até conversando antes com a Flávia, que a nossa geração ela não pegou essa disseminação da vacina, a vacina, não sei nem se já existia pra gente, acho que não existia. Hoje em dia, a partir de que idade que essas crianças, esses adolescentes, eles precisam tomar essa vacina? O que é preconizado? Pronto, o ideal seria que eles começassem aos 9 anos, por quê? Tanto menino como a menina. Tanto menino quanto menina, porque o ideal seria a gente vacinar nossas crianças e adolescentes antes de iniciar a vida sexual. Você fazendo isso, você consegue vacinar ele contra todos os subtipos antes mesmo dele entrar em contato. Porque uma outra pergunta que é muito comum se fazer, sempre me perguntou no consultório, no Instagram, por exemplo, é assim, se eu já tiver HPV, vale a pena eu tomar a vacina? Vale, por 2 motivos. Porque a vacina ela não protege só contra um tipo, ela protege contra alguns tipos. Então, se eu tiver só um, eu me protejo contra outros. E o outro ponto existe uma coisa que a gente chama de imunidade cruzada, que é quando eu tomo uma vacina, e mesmo que eu já tenha entrado em contato, eu vou ter uma imunidade parcial para aquele subtipo que eu já adquiri. Então, o ideal é todo mundo tomar a vacina. Seja quem é coberto pelo PNI, seja quem não é coberto. Você está garantindo que não vai desenvolver câncer no colo do útero, câncer anal, câncer de cabeça e pescoço, de orofaringe, câncer de pênis para os homens. Mas então a vacina é disponibilizada até 49 anos, não, você falou? Vamos lá. De 9 até... os 19 anos, né, que teve uma atualização em uma única dose. Dos 20 completa até os 45, só para quem tem alguma comorbidade, seja homem ou mulher. E essas comorbidades, tratamento oncológico, pessoa vivendo com HIV/AIDS, alguma comorbidade. Entendi. Que desafios ainda existem para que a gente consiga mudar, avançar ainda mais? Você já falou números positivos aí de vacinação, tem conseguido alcançar as metas, mas que desafios ainda precisam ser superados? Principalmente ampliar esses municípios, né? A gente vem fazendo esse trabalho em 10 municípios, a ideia é que a gente expanda esse projeto para todo o estado do Ceará e a gente tem falado muito, né? Em 10 municípios é um teste. Se a gente consegue ampliar para todo o estado, a gente tem um modelo de fácil replicabilidade e um projeto sustentável para ampliar nacionalmente. A transmissão, doutor, é sempre pelo ato sexual? Pronto, a transmissão majoritariamente pelo ato sexual, mas também por compartilhamentos de, por exemplo, brinquedos sexuais. O que tiver contaminado pelo vírus, você pode acabar compartilhando entre pessoas, né? Roupas, por exemplo, e acabar adquirindo. Um outro ponto que eu queria só falar, antes de passar para uma outra pergunta, é que a gente fala muito que resultados nós já obtivemos. A gente vai ter os maiores resultados, não agora, com 1, 2, 3 anos. A gente vai ter os maiores resultados daqui a 10, 15. Porque a vacina ela reduz a incidência do número de câncer. E ela não reduz de um ano para o outro, ela reduz entre 10 e 15 anos. Então, o maior ganho pelo Projeto Mulheres do Brasil é daqui a 10, 15 anos, quando a gente vai ver, se Deus quiser, o número de mulheres com câncer de colo do útero reduzindo a números praticamente zero, né? Se a gente for para países desenvolvidos, onde a vacina já é implantada há muitos anos, a gente praticamente exterminou o câncer de colo do útero. E é importante dizer, né, o porquê que a Mulheres pegou essa causa.
Hoje o câncer do colo do útero, se a gente descartar aí, né, doutor, pode falar melhor que eu, mas se a gente descartar os cânceres de pele, hoje é o segundo câncer que mais mata mulheres, e na faixa etária dos 35 anos é o câncer que mais mata ainda as mulheres, numa fase extremamente ativa, né? Então, jovens, e aí o que a gente espera é colher esses frutos, né? Daqui a 10 anos a gente conseguir eliminar, ou pelo menos baixar potencialmente esses números. É uma vacina que ainda envolve muitos mitos, e que mitos são esses? Envolve alguns mitos, principalmente porque é uma vacina que ela não é uma vacina, por exemplo, a da gripe, ela não é tão imunogênica. A do HPV ela é muito imunogênica, então ela causa sim uma certa reação, o braço pesa, a vacina é gelada, então quando ela está introduzindo no braço ela dá um certo desconforto. Mas eu acho que o grande mito dela, às vezes, é a desinformação. Às vezes, os pais de crianças e adolescentes falam assim, eu estou vacinando a minha filha, a minha criança, pensando em um dia ela iniciar atividade sexual, mas a gente tem que falar sobre isso. Ela vai iniciar. Não é porque eu vou vacinar que eu estou dizendo assim, agora você pode iniciar. Não, eu estou vacinando para quando ela quiser iniciar e quando ela puder, eu conseguir que ela esteja protegida. E a gente tem falado muito, porque essa vacina no passado era muito associada a essa iniciação, né, sexual. E hoje eu acho que a gente tem mais batido na tecla da prevenção a tipos de câncer, né? Então, é trabalhar que ali você vai estar protegendo o seu filho, protegendo a vida contra mais de 10 tipos de câncer. O senhor falou da questão de tomar a vacina antes de iniciar a relação sexual, que ela é mais eficaz. Mas uma vez já iniciar essa relação, não tomou, é importante tomar também? É importante, porque não necessariamente, se você tiver iniciado a atividade sexual, você já se infectou. E mesmo que você já tenha iniciado a atividade sexual e tenha se infectado, não necessariamente foi contra os tipos de subtipos que a vacina protege. Então, eu tenho pessoas que, por exemplo, fizeram o esquema vacinal com 15 anos, 25 anos, 30 anos, que vão, sim, ter a proteção. É tanto que o Ministério da Saúde recomenda até os 45, para algumas populações que são mais arriscadas de desenvolver o câncer. Como é que eu sei que eu tenho o HPV? Pronto. HPV a gente pode ter dois formatos, né? O HPV verruga, que é aquelas verrugas anogenitais, bem típicas, são verrugas mesmo que pode aparecer em toda a região genital. Tanto do homem como da mulher. Tanto o homem quanto da mulher. E existe as lesões neoplásicas, né? Na mulher, quando ela faz o Papa Nicolau e é colhida aquela citologia, é classificada em NIC1, NIC2, hoje em dia até já mudou a nomenclatura, aquelas atipias que a gente chama, né? Aquelas células atípicas diferentes, elas são alteradas, na grande maioria das vezes, pelo vírus HPV. Então, você fez o seu Papa Nicolau, coletou e mandou para a citobioquímica, né, a citopatologia do material, o patologista que lê, ou o citobioquímico que lê, ele vai ver as células alteradas que são causadas pelo HPV. E quais são hoje os próximos passos do movimento? Os próximos passos, na realidade, a gente está buscando, né, entrar em outros municípios, né? A gente está trabalhando junto ali em busca de editais e trabalhando para expandir esse movimento e, principalmente, a gente trabalhar conjuntamente com a escola, né? A gente tem formado exército, como eu falei, principalmente com a parte da saúde, mas a gente, como sociedade civil, né, a gente tem um papel muito claro na nossa cabeça, que é de cobrar. Né? Então, a ideia, assim, muitos dos nossos projetos, nós somos pontes. Então, é pegar na mão ali da saúde em conjunto com a educação. Então, começar a ter políticas públicas ali, principalmente na área do programa de saúde na escola, para que essa vacina chegue integralmente no maior volume nas escolas. Ao invés de levar esse jovem ao posto, né, o caminho mais fácil seria através do posto e ir até a escola. Então, isso é o que a gente tem trabalhado bastante. Flávia, quem quiser conhecer o movimento, participar, ajudar, como é que faz para entrar em contato? Perfeito. A gente tem um Instagram, né? Você pode entrar em contato com a gente ali através do Instagram, Juntos contra o HPV. Tem também uma página, juntoscontrahpv.org.br. E, principalmente, a gente tem monitorado bastante os dados, né? O grupo, no início do projeto, ele criou um observatório onde ele levanta os dados de todos os municípios. Esse observatório ele é aberto
para toda a população que queira se informar através dos dados abertos do Ministério da Saúde, onde você encontra os dados do município, tanto de coberturas vacinais, como também de coberturas do citopatológico. Entendi. Doutor, eu queria que o senhor finalizasse deixando uma mensagem para os pais que ainda têm esse mito, esse preconceito com a vacina para buscar essa prevenção para os filhos. Pronto, queria deixar um recado que eu também sou pai e eu também, quando os meus filhos chegarem na fase da vacinação, que inicia ali aos 9 anos, com certeza indicaria a vacina. É importante. Eles vão iniciar a vida sexual uma vez na vida e quando iniciar, o mais importante é que estejam protegidos. Pense, qual outro tipo de vacina que protege contra o câncer? Só do HPV. Hoje, apenas do HPV. Então, vou proteger ele de cânceres que são os que hoje mais matam. Câncer de colo do útero, câncer de vulva, que a gente não falou mais também, câncer anal, câncer de orofaringe, que é tão difícil, pacientes com câncer de orofaringe, câncer de cabeça e pescoço. Então, eu vacinando meu filho, eu estou protegendo. E hoje já se faz em uma única dose para as crianças, né? Para quem tem mais de 20 anos são 3 doses, mas para quem tem menos já foi validado uma única dose, você protege contra o câncer. E vai mudando, né? Porque eu lembro que o meu filho mais velho tomou 2 doses, quando o mais novo chegou com 9, que eu cheguei no posto, eu só precisa de uma, mudou. Eu falei, mas será que ele está protegido como o outro tá? Não, tá, porque vai mudando os estudos, a gente vai vendo que uma dose é eficaz. Fala, para a gente encerrar, deixa também uma mensagem aí de... Bom, o doutor falou mais sobre a prevenção, né? A gente está aqui para falar de prevenção, para falar da vacina, mas falar para as mulheres, né? Falar principalmente para as mulheres, que nós, como mulheres, acabamos muitas das vezes deixando sempre para depois. Então, fazer os exames anualmente, né? Fazer a prevenção, que a gente chama, justamente isso, como a nossa geração não teve essa oportunidade de tomar vacina, a gente se previne ali, fazendo o nosso exame citopatológico, e convido a todos a conhecer, né, o movimento Juntos contra o HPV, Grupo Mulheres do Brasil também, Grupo Mulheres do Brasil Fortaleza, e tornar-se voluntárias, né? Hoje já somos mais de 138 mil mulheres, o nosso objetivo é a gente chegar a 200 mil mulheres e que se inscrevam nas redes sociais. Dentro a gente tem vários tipos de projeto para engajamento. E o que essas voluntárias podem fazer? Pode ajudar? A gente tem todo esse trabalho no núcleo do HPV, né? Existem vários núcleos, a gente tem o núcleo da saúde com esse projeto do HPV, a gente tem projetos do núcleo de violência contra mulheres e meninas, a gente tem projetos na área do artesanato, na área do empreendedorismo, então conheça um pouquinho. Tem um leque aí de coisas onde pode participar e ajudar o Flávia, grupo. Obrigada pela participação, parabéns aí pelo trabalho desenvolvido no movimento. Doutor Luan, um prazer recebê-lo aqui no Papo Saúde. Vocês passaram informações super importantes pra gente, viu? Obrigada. Muito obrigado. Chegamos ao fim da nossa conversa, reforçando uma mensagem essencial. O HPV é comum, mas a prevenção está ao nosso alcance. A informação correta, o diálogo aberto e principalmente a vacinação são ferramentas fundamentais para reduzir casos de câncer e proteger as próximas gerações. Fica o convite para que pais responsáveis e jovens busquem informações nas unidades de saúde e mantenham a caderneta de vacinação em dia. Prevenir é sempre o melhor caminho. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau!